criançada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Já estamos no mês de outubro. Aliás, esse mês está passando muito rápido. E esse mês de outubro a gente está aprendendo sobre, quem lembra? Responsabilidade. Esta palavra que quer dizer responsabilidade é demonstrar que se pode confiar naquilo que é esperado de você. Ou seja, quando alguém está esperando que você faça alguma coisa, você vai lá e faz. E faz bem feito. E faz com... você dá o seu melhor para fazer aquilo. Então esse mês a gente está estudando isso e hoje na nossa história a gente vai ver um bom exemplo disso. Mas antes, vamos lembrar o nosso versículo que a gente está decorando esse mês. Ele é um versículo muito legal, acho até que vocês já devem ter decorado, né? E ele está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Eu vou ler aqui a versão NVI. E ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Olha que coisa importante. Quem é fiel, quem faz as coisas direitinho, no pouco, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, também vai ser fiel no muito. Mas quem é desonesto, quem faz as coisas erradas, mesmo nas situações que aparentemente elas não são importantes, elas também vão agir assim nas situações importantes. Então, vamos falar o versículo todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Lucas 16, 10. Muito bem. A nossa história de hoje, ela tem como personagem o rei Salomão. Você, né, garotinho e garotinha, vocês já devem ter ouvido falar do rei Salomão, porque ele foi muito famoso. E ele foi famoso por quê? Porque quem lembra? Porque ele foi considerado o homem mais sábio da sua era. E até hoje ele é considerado um homem muito sábio. E o rei Salomão, gente, ele foi rei logo depois do pai dele. Quem lembra quem era o pai dele? O rei Davi, isso mesmo. Eu fico imaginando que ele deve ter ficado muito nervoso, com medo até, de ser rei logo depois do rei Davi, porque o rei Davi foi um rei super importante. As pessoas respeitavam muito e gostavam muito dele. E ele fez coisas grandiosas. Ele venceu muitas guerras e Deus estava com ele. Então, imagina o rei Salomão, que ainda era jovem, assumindo o trono no lugar do pai dele, o rei Davi. Ele deve ter sentido, como nós dizemos, né, o peso da responsabilidade. Mas sabe de uma coisa? Um dia, na verdade, foi numa noite de um dia. Um dia à noite, na noite de um dia. Bom, tanto faz, você que escolhe. Foi um dia de noite. Deus falou com Salomão em um sonho. Olha que coisa fantástica. Deus falou com Salomão. Ah, você sabe o que Deus falou para ele? Está escrito lá em... Depois você lê lá na sua Bíblia. Está lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 5. Olha o que Deus falou para Salomão. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Vou repetir, garotinho e garotinha. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Vem cá, imagina se Deus chegar para você e falar: garotinha, peça-me o que você quiser e eu lhe darei. Garotinho, pode fazer a sua lista de pedidos que eu vou dar. O que você ia pedir? Nossa, eu fiquei pensando, o que será que eu ia pedir? E a lista é tão grande das coisas que a gente quer, né? Sabe o que o rei Salomão, o jovem rei Salomão, sabe o que ele pediu para Deus? Quem sabe? Quem lembra?
quem falou sabedoria acertou. Sim, o rei Salomão, por isso ele foi considerado esse homem tão sábio. E o rei Salomão, então, ele disse muitas coisas importantes, muitas coisas úteis, que são úteis até hoje para as nossas vidas. São como que algumas, digamos assim, regras para a gente se dar bem, para a gente ter uma vida boa. Por quê? Porque, ele falou de coisas que estão ligadas à nossa conexão com Deus. Essas coisas foram registradas num livro da Bíblia, chamado Livro de Provérbios. E que interessante que eu vou ler para vocês agora, uma das regras úteis para a vida que o Salomão escreveu lá no livro de Provérbios. Depois você lê lá na sua Bíblia, tá bom? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que eu tenho aqui no meu celular, e ela está aqui, abri aqui no livro de Provérbios, no capítulo 6, e eu vou ler os versículos de 6 a 8. Olha o que o Salomão escreveu, que interessante. É muito engraçado esse trecho aqui. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Mas, ô tio Enéas, o que é provisões? O que é essa palavra? Provisão é aquele tipo de coisa que a gente tem guardado para a gente usar quando precisa. Então, o que o Salomão está falando é o seguinte: você que é preguiçoso aí, presta atenção na formiga. A formiga não tem chefe, a formiga não tem um livrinho de regras, a formiga não tem ninguém para mandar nela, né? No texto ali ele fala que ela não tem supervisor, não tem ninguém falando para ela, vai lá juntar alimento, vai guardar as suas provisões. E ele diz que no verão, que é naquela época em que onde eles viviam, o inverno é um frio muito forte. E o que acontece com as plantinhas, com a natureza no inverno? A planta seca, as folhas caem. Então, durante o verão, quando está tudo bem bonitinho, a natureza está uma beleza, as folhinhas estão verdes, tenras, a formigada fica andando para todo lado, coletando alimento, as provisões, para que na época em que elas não encontrarão alimento, elas têm isso já armazenado. Olha, se você não prestou atenção ainda, vai ali fora onde você mora ou em algum lugar onde você esteja que tem ali um matinho, uma graminha, começa a procurar com cuidado que você vai encontrar assim aquela filinha de formigas carregando um monte de coisinhas que elas vão levando lá para dentro do formigueiro. E falando de formiga, eu vou te contar uma coisa, garotinho e garotinha. Talvez vocês não saibam. Olha, os dados da ciência nos mostram o seguinte. Olha aqui o tanto que tem aqui atrás de mim. Dá até medo, dá até um arrepio. Olha a quantidade de formiga que tem aqui. Vocês sabiam que para cada pessoa que vive na Terra, existe mais de 1 milhão de formigas? Olha isso! Ainda bem que elas são pequenininhas, né? Que senão não ia caber a gente e elas na Terra, de tanta gente e formiga que ia ter, né? Mais uma coisa. Tem alguns tipos de formiga que elas são capazes de carregar alguma coisa, né, para levar para dentro do formigueiro, que pesa até 50 vezes mais que ela própria. Olha isso, a força que ela tem. Sem falar que, né, elas não têm, como já dissemos, não tem chefe, não tem ninguém que manda e elas fazem o que elas precisam. Durante o verão elas coletam tudo e no inverno elas ficam lá de boa, sentadas no sofá, comendo hambúrguer, pipoca, macarrão, tudo que é gostoso, brincadeira, né? Elas comem o alimento dela que elas armazenaram. Por quê? Porque elas armazenaram, trabalharam quando era a época de fazer isso.
Isso é muito importante. Agora, por que eu estou falando de formiga? Se Deus preparou a formiga para isso, vamos falar da gente? Imagina você. O que Deus te deu? Bom, eu não consigo levantar uma coisa que é 50 vezes o meu peso. Isso eu não consigo, né? Mas Deus deu para mim e para você inteligência, criatividade, uma capacidade de resolver as coisas, de pensar em soluções. Ele nos deu muitos talentos, dons, como diz na Bíblia, né? E o que é mais importante de tudo, Ele nos criou, como está escrito lá no comecinho, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, nós fomos, digamos assim, equipados com muita coisa boa para que a gente possa trabalhar. E para que a gente trabalhe duro. Trabalhe duro? O que é isso, tio Enéas? Trabalhar duro quer dizer que é quando a gente faz as coisas com muito capricho. A gente faz da melhor forma possível. A gente aproveita tudo que a gente tem e faz da melhor maneira. Isso é trabalhar duro. E Deus, então, nos deu tudo isso e Ele espera que nós sejamos pessoas que trabalhem duro. Nós devemos trabalhar duro. Para quê, tio Enéas? Para que a gente possa mostrar para as outras pessoas o amor de Deus que está dentro de nós e que pode ser para todas elas. Por isso, existe inclusive um versículo na Bíblia que o próprio Jesus falou, que está lá em Lucas, no capítulo 12, e ele diz assim, Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, nós recebemos muito, então Deus espera que a gente use isso tudo que Ele nos deu para que a gente possa então realizar as coisas que Ele preparou para nós, o propósito, porque lembre-se disso, nós somos a imagem de Deus. Bom, o que significa então para nós ser a imagem, saber que nós somos a imagem de Deus? Que nós somos inteligentes, fortes, criativos. É só isso? Não. Significa que nós somos assim e nós devemos isso para quê? Devemos usar isso para quê? Para trabalhar duro. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a escolha sábia, porque nós estamos agradando a Deus. Mas tio Enéas, eu não consigo pensar esse negócio de trabalhar, é coisa de adulto, né? Garotinha. Quando você, por exemplo, arruma o seu quarto sem a tua mãe ter que ficar falando 74 vezes para você arrumar, você vai lá e faz com capricho, você faz o seu melhor, você trabalhou duro, deixa bonitinha aquela cama esticadinha, nenhum sapato jogado, a toalha não tá molhada no chão, não é isso? Você arrumou com capricho. Isso é uma forma de trabalhar duro. Quando você faz o dever de casa, sem seu pai ficar mandando, sai da televisão e faz o dever, que já tá ficando tarde. Quando você faz com capricho, fazendo o seu melhor, da melhor maneira, sem atrasar, sem ficar aquela gritaria mandando você fazer, você trabalhou duro, você está agradando a Deus. Quando você queria muito brincar, jogar bola, jogar videogame, mas o teu irmão está precisando de uma ajuda, sei lá, para fazer um projeto lá da escola que ele não está conseguindo, você vai e usa a sua criatividade, as suas habilidades para ajudá-lo no projeto. Você está trabalhando duro. É como se você fosse uma formiguinha fazendo o trabalho dela. Então, essas são formas de nós agradarmos a Deus, de nós trabalharmos duro, cumprindo o propósito que Ele nos deu. É muito engraçado, né, a gente pensar que
Na Bíblia tem um texto falando sobre formiga, né? Que a formiga é um exemplo de quem trabalha duro. Agora, nós não podemos esquecer do nosso principal exemplo de quem trabalhou e cumpriu a sua missão. Que foi quem? Garotinho e garotinha? Sim! Se você pensou Jesus, você acertou. Jesus veio, viveu entre nós e ele tinha uma missão enorme e muito importante para ele cumprir. E em nenhum momento ele fugiu da sua missão. Ele teve uma vida perfeita, ele cumpriu o plano de Deus e porque ele morreu na cruz, no nosso lugar, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. E de novo a gente se conectar com Deus e usufruir, aproveitar do amor que Ele tem para nós. Então a gente tem que pensar que Jesus é o grande exemplo daquele que trabalhou duro, que ele cumpriu a sua missão, que ele usou tudo aquilo que ele tinha dentro dele para cumprir a missão que tinha proposta para ele. E Deus também tem um propósito para cada um de nós, para mim e para você que está assistindo agora. Ele colocou muitas tarefas e são diferentes as tarefas que cada um de nós tem nas nossas vidas, né? Então, em vez de esperar que alguém diga o que você tem para fazer, você deve tomar a iniciativa e fazer. E fazer da melhor forma. Nós podemos muito trabalhar e sempre dar o nosso melhor. É isso que Deus quer que a gente faça. Vamos orar? Senta direitinho, direita o corpinho, você que está esborrachado aí, deitada aí no sofá, senta direitinho, fecha o olhinho para a gente orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu muitas capacidades, dons, talentos e nós pedimos que o Senhor nos ajude a descobrir os nossos talentos e principalmente a usá-los da melhor forma possível para que a gente possa fazer diferença onde nós estamos e para as pessoas com quem nós convivemos. Nos ajude a usar os nossos talentos para mostrar o teu amor para todas as pessoas. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos criou de forma especial, à sua própria imagem. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem! Garotinho e garotinha, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de olhar lá fora em algum momento, procurar a formiga para você ver como é que elas trabalham. E até a próxima! Deus abençoe a sua vida!